Canadá, 9 de novembro de 2010. Supostos ladrões invadiram a casa de uma família de asiáticos que haviam migrado do Vietnã para o Canadá para tentar uma vida melhor. Mesmo o pai e a mãe de Jennifer falando onde estava o pouco dinheiro que eles tinham lá dentro, eles ainda foram amarrados e levados para o porão. A mãe, antes de perder violentamente a vida com 3 disparos na cabeça, só fez um pedido para os criminosos: não machuquem minha filha. Mas que tipo de assalto foi esse? Seria um acerto de contas? Algum tipo de vingança? E por que dispararam nos pais e pouparam a vida de Jennifer? Oi família, Companhia True Crime, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu também estou muito bem, graças a Deus. E hoje eu trouxe um caso para vocês que lembra muito um caso brasileiro e que vocês já vão perceber já todas as similaridades aí do caso, né? Quando a gente pega uma filha que por motivos banais, fúteis, resolve simplesmente tirar a vida de seus pais, simplesmente por eles não aceitarem ralar, trabalhar para dar uma vida, um conforto bom, né, para sua filha, para o seu filho. Mas os filhos muitas vezes não querem obedecer, não querem seguir as regras, né, da casa e resolvem simplesmente tirar os pais do jogo da vida, né? Então, basicamente, esse é o nosso caso de hoje. Então, desde já, se você é novo aqui no canal, faça parte da nossa família, nossa Companhia True Crime, que aqui é um canal não só para narrar fatos e crimes, mas sim para a gente trocar uma ideia e conversar e levar uma reflexão para a nossa vida, os cuidados que muitas vezes a gente precisa ter com quem convive na nossa casa, amizades e tudo mais sobre a vida. Bom, esse caso, ele começa com a história dos pais de Jennifer, tá? Em 1979, eles saíram lá do Vietnã e se mudaram para o Canadá. Assim como muitos pais, né, que buscam uma vida melhor tanto para eles quanto para os filhos, foi exatamente isso que eles quiseram para a vida deles e para os filhos, lutar ali, trabalhar para uma vida melhor. A gente sabe que os asiáticos, eles trabalham muito, eles não têm corpo mole, eles trabalham para lutar mesmo por seus objetivos. E com a família da Jennifer não foi muito diferente. Os pais dela trabalhavam muito, muito mesmo. Eles trabalhavam em uma empresa que fabricava peças, então eles passavam o dia inteiro. E a gente sabe que quando é o dia inteiro não é 8 horas, né? E sim 12, 16 horas trabalhando. Mas mesmo assim, quando eles mudaram para o Canadá, eles tinham uma vida muito simples e eles tinham que segurar o máximo de dinheiro possível, porque eles tinham um sonho, como todos nós, de ter uma casa própria. E não demorou muito, depois de muito trabalho suado, para eles conseguirem se mudar ali do bairro onde eles moravam, que era um bairro mais periférico, para um bairro um pouco melhor, com uma casa própria, né? E assim foi a vida deles por um tempo. Tudo tranquilo, os filhos estudando em escolas boas, praticando esportes, tudo que eles podiam pagar ali para os filhos, eles faziam, porque eles sabiam que os estudos e o esporte salva qualquer pessoa de uma situação ruim de vida, né, digamos assim. Os pais de Jennifer, eles tinham esse propósito aí de trabalhar, de ter a casa deles. Então, depois que eles já estavam casados ali, eles demoraram até bastante tempo para ter a Jennifer e um irmão dela mais novo. Eles demoraram aproximadamente 7 anos após estarem casados ali para terem os filhos, porque eles já queriam ter os filhos e já poder dar um conforto maior para eles. Então a Jennifer nasce em 1986 e o irmão dela em 1989. Para vocês terem uma noção de como os pais se preocupavam aí com a educação dos filhos, eles faziam até aula de piano
e a gente sabe que não é uma coisa tão comum para as pessoas fazerem. Tudo bem que lá para fora, ainda mais no Canadá, isso até conta para o currículo, né? Uma criança, um jovem que fez diversos esportes, aulas, natação, qualquer coisa desse tipo aí, conta muito. Então, os pais bancavam tudo. A única coisa que os pais queriam era que Jennifer e Félix, que era o irmão mais novo dela, que eles estudassem, que eles se dedicassem aos estudos. E a gente vai falar mais lá pro final qual é também o problema disso, né? Da gente focar os filhos somente nos estudos e os filhos acabam não tendo uma responsabilidade dentro da casa. Mas isso a gente vai falar lá pro final. Então, os pais dela bancavam tudo, ela não tinha preocupação nenhuma. A única preocupação que ela tinha, a única responsabilidade que ela tinha na vida dela era estudar. A Jennifer, ela não era a melhor aluna da sala de aula, só que ela também não era a pior. Ela tirava normalmente um B, só que os pais não queriam um B, eles queriam um A, mas os pais dela queriam uma prova de que ela estava indo bem, né, na escola, que ela estava se esforçando. Então ela começou, para não ser castigada e para não sofrer ali com os pais, não, né, ter algum problema dentro de casa, ela começou a falsificar as provas dela. Então, mesmo que ela tirasse uma nota boa, que era um B, ela ia lá e falsificava e colocava que ela tinha tirado A. Outra coisa também, os pais dela, eles não aceitavam que nem ela nem o Félix namorassem, tá? Eles queriam que eles realmente estivessem 100% focados nos estudos. E é quando a Jennifer ela vai para uma excursão ali quando ela ainda estava no ensino médio. E nessa excursão, que ela ficou uns dias fora de casa, ela conheceu um rapaz. E esse rapaz era o sonho de qualquer pai e de qualquer mãe. Só que não, porque esse rapaz, ele mexia com algumas coisas aí ilícitas, ele vendia algumas coisas proibidas. E como se não bastasse isso, ele também tinha muitos amigos que eram criminosos, assim, que cometiam crimes, roubos, tirava a vida das pessoas. Então esse cara não era uma boa companhia. E a Jennifer, ela sabia que os pais nunca queriam aceitar ela namorar esse rapaz. E não por preconceito, mas porque era um cara que não queria nada para a vida, que foi ali para o mundo do crime e estava confortável desse jeito. Então ela esconde esse namoro dos pais, porque ela já sabia que se os pais descobrissem, eles iriam surtar com ela. Bom, então a Jennifer estava ali namorando o rapaz escondido, terminando o ensino médio. A vida parecia que estava indo tudo, né? Mil flores ali. Só que aí ela recebe uma proposta de uma faculdade. Olha só, ela nem tinha terminado o ensino médio e ela já tinha recebido uma proposta de uma faculdade. Só que essa faculdade não era que os pais dela queriam. Eles queriam que ela estudasse na Universidade de Toronto. Ela não consegue passar ali na Universidade de Toronto, mas ela conversa com os pais dela. Olha, eu vou para essa faculdade e aí, daqui 2 anos eu presto de novo, presto para essa Universidade de Toronto e mudo para lá. E os pais aceitaram, falaram, é melhor ela ir para essa faculdade e depois mudar do que não ir para lugar nenhum. E nisso, os pais estavam ali bancando todos os estudos, todas as apostilas, todos os livros que a gente sabe que não são baratos, né? Ela não trabalhava, então ela passava o dia inteiro estudando. Então, imaginem a felicidade dos pais, né? Porque que pai e que mãe não quer ver seu filho, sua filha feliz ali, né? Estudando, indo para a universidade. Só que muitas vezes esses são os planos dos pais, né? Não são exatamente dos filhos. Muitas vezes os pais querem dar um conforto, mas os filhos
querem ir para bagunça, querem ir para um outro lado ali que não seria o ideal. Mas cada um vive da sua maneira. Tem um porém nessa história que agora que o negócio começa, o sonho começa a desmoronar, sabe? O sonho americano começa a ir por água abaixo. Por quê? A Jennifer, ao invés dela estar estudando no ensino médio para prestar essa faculdade, ela não estava fazendo nada disso, muito pelo contrário. Ela ficava o maior tempo com o namorado dela, então ela nem conseguiu concluir o ensino médio. Então, se ela não concluiu o ensino médio, como ela iria para a faculdade? Ela não iria para a faculdade, porque nenhuma faculdade iria aceitar um estudante que não tivesse terminado o ensino médio. E é exatamente isso que acontece com ela. Então, essa faculdade aí que fez essa proposta para ela, retira a proposta, porque ela não terminou. Só que como que ela iria falar para os pais dela? Olha, pai, olha, mãe, então vocês ralaram, vocês estão trabalhando aí 16 horas por dia, comprando livro para mim, tudo, mas nem o ensino médio eu terminei, porque ao invés de eu ir para a escola, ao invés de eu estudar, eu estava na casa do meu namorado curtindo uma brisa, né? Não tinha, né, na cabeça dela, né? Ela falou, bom, eu prefiro fingir que tá tudo bem do que assumir a responsabilidade e as consequências. E é exatamente isso que ela faz. Ela vai continuar com as mentiras dela. E aí vem, né, uma questão, por quê? Se ela não concluiu o ensino médio, e a formatura, né, do ensino médio? O que a bonita teve, né, a brilhante ideia, porque ela era muito inteligente, né? Ela falou para os pais dela que não iria dar para os pais dela irem, porque não iria caber todo mundo lá na festa. Então ela só teria um convite, e para não ter briga ali se o pai, se a mãe, se o irmão, tal, ela resolveu chamar uma amiga para não ter esse problema. Eu imagino que os pais acharam isso muito estranho, porque que pai, que mãe que não vai querer ver a formatura do seu filho, né? Mesmo que ainda não é da faculdade, mas do ensino médio. Mas ela conseguiu ali contar a historinha triste dela e acabou passando. Logo em seguida, ela vai para a suposta faculdade. Só que como essa faculdade ela era um pouco longe da casa dela, ela pede para os pais dela deixarem ela se mudar para a casa de uma amiga que morava mais perto ali da faculdade. Os pais, a princípio, não gostaram muito da ideia, porque ela sempre estava ali, né, debaixo da asa deles, mas eles pensam bem e falam, bom, é melhor que ela vai estar ali perto da faculdade, é menos perigoso e tal, e acabam deixando ela se mudar para a casa dessa amiga. Ou pelo menos era o que eles achavam, né? Que ela iria morar lá na casa da amiga. Obviamente, ela não foi morar na casa dessa amiga dela. Ela foi morar com o namoradinho dela. Então, ela fingia para os pais que estava indo para a faculdade. E detalhe, tá, gente? Ela estava cursando medicina, ela tinha ganhado uma bolsa em medicina. Não era qualquer cursinho, não. Ela tinha ganhado uma bolsa de medicina. Então, ela fingia que estava morando na casa dessa amiga e estava morando com o namorado. Ela fingia que estava na faculdade e estava lá com o namoradinho dela. E o que ela fazia também? Ela, às vezes, passava o dia inteiro na biblioteca pública, fingindo que estava estudando, estava fazendo trabalho. Ela chegava a fazer até alguns trabalhos para fingir mesmo que ela estava na faculdade. Olha só, gente, o trabalho que essa menina teve para inventar tudo isso, para fazer tudo isso, era mais fácil se tivesse estudado e tivesse ido mesmo para a faculdade, né? E é então, nesse meio tempo aí, que ela arruma um emprego em um hospital onde ela trabalha com análises sanguíneas. Ela passava o final de semana na casa dos pais, porque final de semana não tem faculdade, então ela ia nos finais de semana para lá. Só que a família dela começou a achar um pouco estranho, porque ela nunca chegava com crachá, com uniforme, ainda mais que ela trabalhava em um hospital, né? Pelo menos um jaleco, um avental, alguma coisa era para ela ter, né?
E os pais começaram a achar isso bem estranho. E é agora que a história começa a ficar bem sinistra. Porque em um certo dia o pai dela já estava desconfiado que ela estava mentindo, que tinha caroço no angu, sabe? Então ele resolve falar para ela que vai levar ela até esse hospital, vai dar uma carona para ela. Ela não poderia falar não, né? Porque que motivo que a pessoa vai negar uma carona, né? Então, eu acho que ela já devia ter enrolado ele há muito tempo e aí ela não teve muita saída mais e foi com ele até esse hospital. Só que ela não trabalhava no hospital. Então, o pai dela parou o carro lá na frente, esperou ela entrar e ficou lá dentro do carro. Ela entrou no hospital com um monte de caderninho e tal e ficou sentada lá dentro fingindo que estava trabalhando. Só que ela ficou num cantinho lá sentada sem fazer nada. Deu o final do expediente dela, ela sai e encontra o pai dela lá no estacionamento. E o pai dela acha muito estranho, porque ele vê todo mundo saindo de uniforme, com crachá e tal, e ela, da mesma forma que ela entrou, ela saiu. Só que ela não estava com uma aparência que estava cansada, sabe? Fim de expediente, né, gente? Tá todo mundo acabado, né? Então o pai dela fala: não, eu vou lá dentro do hospital tirar satisfação, perguntar mesmo se ela trabalha aqui. E para a maior decepção do pai dela, quando ele entra lá e pergunta sobre a Jennifer Pan, se eles, né, em que setor que ela trabalhava, simplesmente ninguém nem conhecia a garota, ninguém nem sabia quem que era a Jennifer Pan. E aí que tudo começa a desmoronar, todas as mentiras dela começam a vir à tona, porque os pais ficam completamente decepcionados com ela. E por mais que você esteja vivendo uma situação que você descobre uma mentira tão grande, ainda mais vindo de um filho, de uma filha, você ainda não quer acreditar que aquela pessoa que você, né, cuidou com tanto carinho, que aquela pessoa tá mentindo tão gravemente assim. Então o pai decide ir na casa dessa amiga que ela morava. E aí ele chega lá na casa, a moça fala: olha, ela nunca nem dormiu aqui. Ela não fica aqui, ela não mora comigo. Bom, aí a casa cai, né? E ela admite todas as mentiras. Ela conta que ela não falou para os pais da universidade porque ela ficou com vergonha. Porque ela não tinha passado e que ela achou melhor mentir e tudo isso. E fazer todo esse palco aí, esse circo que ela fez. O pai dela ficou mega hiper irado com ela, para não falar outra palavra, né? Então os pais decidem que ela vai ficar sem celular, sem notebook, sem nada, sem contato com o mundo até ela passar na universidade. Então ela ia ter que estudar para terminar aí o ensino médio, não sei se ela teria que fazer algumas provas, né, para passar no ensino médio e depois prestar a faculdade. Só que ela já tava de namorinho com esse rapaz aí, ela não queria ficar longe do boy dela aí, né? Então ela fica assim transtornada, porque ela não queria ficar de castigo dessa forma, até porque ela já era uma adulta, ela não era uma menininha de 15 anos, ela já era adulta. Ela poderia também muito bem ter saído da casa dos pais dela e viver a vida dela do jeito que ela quisesse, né? Trabalhar, ralar e bancar as coisas dela, não precisaria ficar lá dentro da casa dos pais. Mas por que, né, encarar a vida, trabalhar, ralar, se você pode tirar os seus pais, né, do seu caminho e pegar uma herança e viver o sonho americano sozinha, né? E foi exatamente essa brilhante ideia dessa menina. E para piorar tudo isso, o namoradinho dela, em poucos dias, quando ela ficou aí de castigo, ele já tinha colocado outra no lugar dela. Então ele já estava namorando uma outra mocinha. E ela começou a fazer um inferno na vida desse menino. Ela ligava para a polícia e falava que ela tinha sido espancada pelo namorado, sendo que ela nem via mais ele. Esse rapaz, o Daniel,
Ele gostava de uma vida fácil, né? Vamos ser bem, né, realistas. Ele gostava de uma vida mais fácil. Então, quando a Jennifer fala para ele, olha, se a gente tirar meus pais do caminho, eu vou ter uma herança de, eu não lembro se era em torno de $500.000, alguma coisa assim. E a gente pode começar a nossa vida do zero e a gente vai ser muito feliz e tal. Porque ele não cometeu esse crime por amor a ela ou qualquer coisa do tipo. Até porque ele já estava com outra. Ele cresceu o olho mesmo, é nessa parte aí da herança dela. Então eles decidem que eles vão cometer esse crime. É quando entra um outro rapaz que era um amigo de Daniel, chamado Crawford. E esse rapaz apresenta mais 2 amigos para Jennifer, e é quando eles sentam ali, fazem uma reunião e combinam os detalhes de como vai ser esse assassinato. Esse rapaz, o Crawford, como ele era muito amigo do Daniel, ele resolve até fazer um desconto para Jennifer. Falou, olha, sua mãe vai ser $5.000 e o seu pai $5.000. Então, no total de 10 mil. Mas eu vou fazer esse preço para você só porque você é namorada do Daniel. Então, ela dá $200 para esse rapaz, para ele dividir ali com os meninos. Ele não gosta muito porque ela entregou só $200, o combinado, né, eram 10 mil. E ela fala que após o crime, ela vai pagar eles, porque ela vai pegar a parte da herança dela. Só que essa menina era boa de lábia, né, gente? Por quê? Para convencer os caras, né? Só com $200, eles nem sabiam o que ia acontecer depois, se ela realmente ia pegar essa herança. Só sei que ela conseguiu convencer eles e combinaram o dia que seria o fatídico dia do crime. Então, no dia 9 de novembro de 2010, esses rapazes invadem a casa dos pais de Jennifer Pan. Ela estava na casa também, tanto que foi ela que deixou já a porta aberta, que aí seria só eles entrarem. Eles entram e amarram os pais dela, amarram ela também, né, para fingir ali que ela não sabia de nada. E eles já chegam perguntando para os pais dela onde tinha dinheiro, onde estava dinheiro. E os pais dela, eles não tinham tanto dinheiro assim. Eles até poderiam ter ali guardado no banco, alguma coisa assim. Mas eu acredito que eles tinham, questão dessa herança aí, em questão da casa deles, em bens, não em dinheiro em espécie. O pai dela fala, olha, tem um pouco de dinheiro ali, entrega tudo que pode. Mas, obviamente, esse não era o plano, né? O plano não era um assalto. O plano era realmente tirar a vida deles. Então, é quando eles pegam os pais dela e levam para o porão. Eles estavam com as cabeças cobertas, então eles não conseguiam ver o que estava acontecendo. Mas muita coisa acontece aí, o pai da Jennifer escuta muitas coisas e vocês vão entender mais pra frente. Mas antes de acontecer, infelizmente, o crime, a mãe de Jennifer faz um único pedido para que eles não machucassem a filha dela. E após ela fazer esse pedido, esses ladrões, né? Que não são ladrões, são criminosos mesmo, assassinos, eles disparam 3 tiros na cabeça da mãe dela. Após isso, eles disparam 2 tiros no pai dela. Um tiro pega no rosto e um outro tiro pega no ombro. Nesse mesmo momento em que estavam acontecendo esses disparos, a Jennifer estava no quarto com as mãos ali amarradas, né, fingindo que não tinha nada a ver com isso, e ela liga para a polícia. Nisso, a atendente consegue até escutar os últimos disparos, porque a Jennifer fala, olha, meus pais estão no porão, entraram ladrões aqui. Então, a atendente consegue até escutar esses últimos disparos. E rapidamente, a polícia chega no local. Assim que a polícia chega, a mãe de Jennifer, ela já tinha perdido a vida, né? Afinal, 3 tiros na cabeça, né? Só que o pai dela ainda estava vivo,
por mais que ele estivesse totalmente desfigurado, porque um dos tiros foi no rosto, ele ainda estava vivo. Então ele é rapidamente transportado de helicóptero para um hospital. E ali eles conseguem fazer algumas cirurgias, ele fica na UTI por um tempo, por um bom tempo, aliás, e a polícia vai para pegar o depoimento da Jennifer para saber o que tinha acontecido. Ah, e detalhe, gente, o Félix, ele não estava na casa, tá? Nesse dia ele não estava, graças a Deus, né? Ele não estava. Então a polícia começa a ver algumas inconsistências no depoimento da Jennifer. Obviamente, os investigadores, eles deviam ser muito bons também, porque não é muito comum, né? A gente vê casos em que os filhos fazem isso. Quando a gente vê, são casos que têm uma repercussão muito grande, mas não é algo tão comum. Mas um dos investigadores repara muito na Jennifer, tanto que ele chega a ver que a bolsa dela estava cheia de dinheiro. Quer dizer, se eles tinham passado ali por um assalto, porque até então os assaltantes haviam fugido. Por que ela estaria com aquela bolsa cheia de dinheiro? Outra coisa que começou a chamar mesmo a atenção dos investigadores era que a Jennifer, ela falava muito mal dos pais dela. Ela sempre, em toda frase, ela tinha que falar: ah, eles eram muito rigorosos, eles eram muito estúpidos, eles... tudo. E é quando eles pegam o depoimento do Félix, né? Que era um pouco mais novo do que ela, mas que já era um adulto também. E ele fala: olha, realmente, meus pais eram sim muito fechados e rigorosos, mas eles faziam isso para o meu bem e o da minha irmã, porque eles queriam que a gente tivesse um futuro bom. Então a polícia começa a ver que não tá batendo muito, porque por mais que a Jennifer também falava isso, mas ela falava de uma forma muito negativa, uma forma muito de mágoa e de raiva dos pais. Então os planos da Jennifer já não tinham dado muito certo, porque o pai dela não havia perdido a vida. Então ela obviamente não iria já pegar essa parte aí da herança que ela achava que iria pegar, porque o pai dela ainda estava vivo. Então quando ele acorda do coma, não se sabe se já tinha algum policial lá, a polícia já estava desconfiada, porque quando o pai dela acordou do coma, ela já estava no 5º depoimento. Então, quer dizer, a polícia já estava muito desconfiada. Por que uma pessoa vai prestar 5 depoimentos, né? O máximo ali é uns 2 depoimentos, você foi assaltado mesmo, né? Então, quando o pai dela acorda, ele fala para o policial que ele escutou a filha dele conversando com esses criminosos e que ela não tinha sido amarrada à força, porque enquanto ela estava conversando com eles, eles estavam a amarrando e já parecia que ela conhecia eles. Então ele fala para o policial que ele nunca mais quer ver essa menina, essa garota, que a partir do momento que a esposa dele, né, morreu, ele não quer mais saber dela. E isso é tudo o que a polícia precisava saber para poder fazer uma investigação mais profunda mesmo. Então é quando, nesse 5º depoimento da Jennifer, um policial fala para ela o que o pai dela disse. Ele fala: olha, o seu pai acordou do coma e ele disse que você conhece sim e que ele não quer nunca mais saber de você. Então é quando ela acaba confessando tudo, porque não tinha mais o que, né, gente? Não tinha mais que fugir da responsabilidade, né? É uma tragédia na família. Então, a hora que ela abre o bico, né? Ela fala desse Crawford aí, fala do Daniel, ela entrega todo mundo. Só que essa menina, ela tinha uma imaginação tão boa que ela fala para os policiais, gente, eu achei um absurdo, que ela tinha contratado eles, mas que era para eles tirarem a vida dela. Só que eles ficaram revoltados com os pais da Jennifer
por eles não estarem percebendo que ela estava depressiva, que ela estava querendo tirar a própria vida. Então eles ficam revoltados com os pais e resolvem tirar a vida dos pais. Gente, olha que história sem pé sem cabeça, né? E aí não tem mais o que fazer mesmo, eles vão para o julgamento. Esse julgamento demorou muito, demorou em torno de 10 meses, só que foi um julgamento com muitas provas. Tiveram diversos depoimentos das pessoas próximas a Jennifer, pessoas falando de todas essas mentiras dela, tudo que ela falsificou. Então eles viram que ela era assim uma garota que tinha diversos problemas mentais, não era só por causa da criação ou qualquer coisa do tipo, ela realmente tinha algum transtorno, alguma coisa aí para ela conseguir levar essa vida aí cheia de mentiras aí que ela criou para poder se safar aí das responsabilidades da vida. Então ela, o Daniel e mais um outro rapaz que participou, eles pegaram prisão perpétua. Já o Crawford, que foi o que realmente disparou ali, ele pegou 18 anos. Ah, mas por quê, né? Porque ele ajudou na investigação, ele disse que foi ele assumiu tudo, né? Então, né, eles reduziram a pena dele para 18 anos. E agora eu quero trazer a reflexão para a gente conversar, porque assim, muito se falou que os pais eram muito protetores, que não era uma exigência tão saudável querer isso dos filhos. E também tem a outra questão que a Jennifer, ela só tinha preocupação com os estudos. Ou seja, ela só tinha preocupação, ela já foi criada desde pequena a se preocupar somente com ela. Porque os estudos, por mais que, né, é muito bom para a família, principalmente para as próximas gerações, mas o estudo é basicamente algo egoísta. Você vai estudar para você. A sua vida vai melhorar. Por mais que você tenha, né, consciência, não seja igual a Jennifer, né, você vai ajudar seus pais e tudo. Só que ela, desde pequena, foi criada a ser focada somente nela, somente nos estudos. Ela tinha que estudar, estudar, estudar. E qual que é o ponto negativo disso? Porque, por mais que sim, a criança, adolescente, ele tem que estudar e é uma obrigação, não é um favor que está fazendo, é uma obrigação, mas eles também precisam ajudar dentro da casa para se sentirem parte da família, para sentirem que eles são úteis na família, que ali é uma família, né? Não é o pai que banca tudo, a mãe que banca tudo e os filhos simplesmente não, todo mundo tem que ajudar, né, num convívio familiar. E eu acho que é de extrema importância a gente colocar os filhos também para ajudar dentro de casa e não ter só responsabilidade com os estudos. E eu imagino a dor desse pai, né, de se sentir culpado, como se ele tivesse errado, e obviamente ele não errou, né? É o meu ponto de vista, tá? A gente nunca erra quando a gente está buscando o bem, quando a gente está buscando o melhor para a gente e para os nossos filhos, desde que você não passe por cima de ninguém, desde que você não humilhe ninguém, desde que você não faça nada que vá prejudicar o outro e que você está batalhando tanto para o seu bem quanto da sua família, não tem como você errar, né, assim, na vida, digamos. Ele também não pode se culpar da filha dele por algum motivo que a gente não sabe o que, maldade, ganância e muitas coisas que realmente ela precisava sim de um tratamento psicológico, porque a gente achar que é normal, entre aspas, né, não tem nem como, né? E muitas vezes a maldade, ela vem entrelaçada com algum transtorno, né? Muitas vezes a gente não vai ver uma pessoa, entre aspas, de novo, né? Uma pessoa boa, uma pessoa que tem caráter, de boa índole, né? Ela cometeu um crime desse porque ela tem consciência. E a falta de consciência de alguns transtornos, né, eles fazem a pessoa cometer um crime desse, seja um psicopata, sociopata, narcisista, vários tipos aí. Obviamente que nem todo psicopata, nem todo narcisista vai cometer um crime desse. Mas se vier aí com algum tipo de ganância, alguma maldade ali na raiz da pessoa mesmo, sabe?
aí é bem difícil. Meu Deus, falei demais nesse vídeo. Bom, mas é isso, gente. Eu acho de extrema importância a gente trocar uma ideia, sabe? No final do vídeo e não só contar o caso, porque não faz sentido só um passatempo, né? Eu acho que a gente tem que trazer para nossa vida e refletir o que a gente pode usar isso ao nosso favor, a nossa vida, a gente crescer, evoluir. E é isso. Infelizmente, o crime aconteceu, a família toda destruída. Mas acontecer um crime desse e a gente não aprender, né, de alguma forma, não faz também nenhum sentido. Eu vim aqui contar o caso para vocês. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu falei demais. Espero que tenha alguém aí ainda me assistindo. Eu vou ficando por aqui. Olha, passarinho, gente, 6 horas da manhã. E se cuidem. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau.